Alerta a servos de Deus que impõem as mãos precipitadamente a qualquer pessoa que aparece em sua igreja. E alerta para aqueles que oram ou intercedem para qualquer pessoa sem ser orientado pelo Espírito Santo. Acompanhe, vamos abordar sobre este assunto. Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me acompanham. Eu sou a Isilda Teca, para quem não me conhece, sou pregadora e ministra do Senhor. Nesta tarde, enquanto eu ia meditando, o Espírito Santo ministrou em meu coração para poder pregar sobre este assunto. Acompanhe. A Bíblia diz assim, em 1 de Timóteo, no seu capítulo 5, versículo 22, que a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Quantos pastores foram derrotados espiritualmente porque impuseram as mãos nas pessoas erradas? Quantos pastores foram derrotados espiritualmente ou a unção diminuiu porque eles impuseram mãos, às vezes em muitos que foram preparados no mundo espiritual? Irmãos, o mundo das trevas é organizado. Eles sabem muito bem como criar as suas táticas para derrotar um servo de Deus ou um certo ministério. Existem ministérios que foram destruídos por conta de negligência de muitos servos de Deus ou muitos cristãos. O reino das trevas muitas das vezes é capaz de preparar pessoas no mundo das trevas, fazer rituais ou causar até doença numa determinada pessoa só para vir ter com um servo de Deus para lhe derrotar espiritualmente. Existem bruxos, feiticeiros e mágicos que foram preparados no mundo das trevas para poder virem numa determinada igreja disfarçados em uma mamã que precisa de ajuda, uma irmã, uma moça que precisa de ajuda, ou um jovem ou um senhor que precisa de ajuda para ser orado. E muitas das vezes esse desejo, essa vontade de querer orar por qualquer um, sem pedir direcionamento ao Espírito Santo, muitos servos de Deus estão a ser destruídos espiritualmente. Quantos servos de Deus caíram em adultério porque impuseram as mãos em pessoa errada? Quantos servos de Deus que talvez eram solteiros impuseram as mãos e acabaram caindo em fornicação e a unção diminuiu? A Bíblia diz o seguinte, em Romanos, no seu capítulo 8, 14, todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Uma igreja onde ela é orientada segundo um homem, uma igreja que é guiada pelos homens, essa igreja é dos homens, não é de Deus. Desculpa-me dizer isso, mas é a verdade, irmãos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos servos de Deus não gostam de seguir o direcionamento do Espírito Santo. Eles agem, criam atividades segundo o seu próprio entendimento, fazem cruzadas segundo o seu próprio entendimento, depois nessas cruzadas acabam tendo problema. Por que nós não pedimos orientação do Espírito Santo? Muitos ministérios estão a ser destruídos não porque não tinham Deus, porque aquele servo não tinha Deus, mas porque aquele servo é negligente e não queria pedir orientação do Espírito Santo. Todo aquele que obedece ao Espírito Santo e segue as orientações do Espírito Santo só alcança vitória sobre vitória. Porque quando é Deus a direcionar, o Espírito Santo já conhece o passado, o presente e o futuro. Então, quando o Espírito Santo te diz não faça, não faça. Não impõe as mãos, não impõe. Podes impor as mãos, pode impor. Ainda que o Espírito Santo dizer vai orar para um mágico. Se é ele quem mandou, ele te deu autoridade. Existe a autoridade geral que foi dada em Lucas 10:19. E também existe a autoridade delegada específica, que é sobre um determinado assunto. Por exemplo, se o Espírito Santo dizer assim, deves ir orar para uma determinada família para expulsar o espírito, por exemplo, de enfermidade. O Espírito Santo te deu esta autoridade. Só você pode orar. Se o Espírito Santo não deu autoridade, por exemplo, a outros líderes ao teu redor, não podem orar porque não terão autoridade. É assim, o mundo espiritual trabalha com legalidade. Devemos respeitar as leis. Os servos de Deus muitas das vezes são negligentes. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais inteligentes que a luz e a verdade. Muitas das vezes os filhos da luz são negligentes. Vamos ficar atentos e despertar. Em Gálatas 5:25 diz assim: vivam no Espírito e andemos no Espírito. O mundo espiritual precisa de pessoas que tenham força espiritual. E a forma de vencer o reino das trevas é obedecer ao Espírito Santo. Todo aquele que anda e obedece ao Espírito Santo, não importa que tipo de principado, potestades, hostes, qualquer que seja o demônio, Senhor Jesus te dará autoridade e não há nada a temer. Mas quando andar segundo o teu próprio entendimento, até o demônio mais pequeno, ou seja, da tua família, vai derrotar você porque Jesus não está contigo.
E vamos falar sobre o assunto de pessoas que intercedem. Oram sem pedir orientação ao Espírito Santo. Reconhecemos pessoas que têm desejo de orar para uma tia, por um vizinho, por uma família, para uma igreja, para interceder. Mas ao interceder, é necessário que o Espírito Santo também dê autoridade. Mas agora temos que pedir orientação do Espírito Santo, sim. Que esta é vitória. Quer ser cristão de verdade, obedeça a Jesus. Quer ser derrotado, quer travar batalhas que não seriam suas, quer receber enfermidades que não deviam ser tuas, desobedeça ao Espírito Santo. Muitos cristãos estão a interceder sem receberem autoridade. Existem pessoas que Deus não te deu autoridade para impor as mãos. Muitas das vezes, o objetivo de seguir a orientação do Espírito Santo é porque o Senhor conhece que tipo de demônio, que tipo de espírito está sobre aquela pessoa. Imaginemos que você tem uma prima e quer orar por aquela pessoa. E essa prima tem um espírito e às vezes tem um principado e você não tem esse nível espiritual para interceder por ela. Você vai travar uma batalha espiritual que o Senhor não te deu autoridade. Mas se você pedir ao Espírito Santo, o Senhor dizer vá, ainda que ela tenha uma rainha ou um demônio rainha ou rei em sua vida, o Senhor te deu essa autoridade para poder impor e esse demônio vai sair da vida dele. A Bíblia diz que tem pessoas que foram orar para certas pessoas e os demônios feriu. A Bíblia também enfatiza sobre um demônio, sobre uma pessoa que foi orar e perguntou: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço a ti. Quando o demônio pergunta é porque ele já conhece o nível espiritual que você tem. E se eles sabem que você foi orientado pelo Espírito Santo, esse demônio vai sair sim em nome de Jesus. Quando nós cumprimos as coisas do Espírito Santo, vou vos garantir, irmão, é só vitória sobre vitória. Por isso, felizes são aqueles que andam em Jesus Cristo. Existem pessoas que tiveram problemas financeiros porque um dia foram interceder sobre a vida de alguém para quebrar o espírito de finanças e esse espírito veio na vida deles. Existem pessoas que foram repreender o espírito de enfermidade em alguém, mas esse espírito de enfermidade agora acabou lhes ferindo porque eles próprios foram orar sem orientação do Espírito Santo. Existem pessoas que se colocaram na brecha a favor de alguém sem pedir orientação do Espírito Santo. Irmão, vamos perceber uma coisa. Quando você está a interceder por alguém, você está a se colocar na brecha a favor daquela pessoa, ou seja, é como se é uma batalha. Vocês sabem que quando estás numa batalha o rei fica à frente? Sim, você está a dizer que todos os ataques que vierem vão vir para mim. É assim que funciona a vida espiritual. Quando você está a interceder, estás a se colocar na brecha entre aquele espírito e aquela pessoa. Então, quando você vai orar, vai interceder, você vai ser ferido se você não tiver a autoridade que foi delegada pelo Espírito Santo. Por isso, há necessidade sempre, antes de interceder por alguém, não importa se é familiar, antes de interceder por alguém, orar por alguém, impor as mãos para uma determinada pessoa, pergunte sempre: Espírito Santo, devo orar? Devo interceder? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Existem certas situações que devemos perguntar ao Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo vai te dar uma orientação tão simples e aquele demônio vai ser removido da pessoa. Existem pessoas que o Espírito Santo falou, simplesmente quando chegar naquela pessoa, fale com ele, demônio sai, o demônio vai sair. Às vezes nós queremos falar fogo, fogo, manda o fogo, quando às vezes o Espírito Santo só diz assim, pronuncia a palavra, o Espírito vai sair. Tá vendo a coisa tão linda quando nós obedecemos ao Espírito Santo? Muitas das vezes, quando você pede orientação do Espírito Santo, muitos estão tem demônios que ele próprio é que foi procurar o problema. Há pessoas que têm certos problemas espirituais. Ele, por exemplo, anda na casa da feitiçaria e não fala. E como é que você vai saber? Só seguindo a orientação do Espírito Santo. Existem pessoas que estão a ser libertas e o Espírito não sai da vida dela porque ela é que tem os segredos. E se você orar sem saber, você vai travar uma batalha que não tem fim. Então espero que compreendamos, importa que ele cresça e eu diminua. A paz do Senhor.